Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? A paz de Jesus, o amor de Maria, a paz, né? A paz que transcende nosso entendimento, o amor que nos torna semelhantes ao próprio Deus. Deus nos deusifica, né? Vamos falar assim, quando o seu Espírito transborda. São João da Cruz fala sobre isso. É lindo porque os traços de Jesus vão sendo imprimidos na nossa alma. Em vez dos traços das deformações, das nossas feridas, dos nossos pecados, paixões, aquilo que o mundo, ou as pessoas, ou até os demônios vão desfigurando, o Senhor vai restaurando, ressuscitando, recriando, né? Porque é uma eterna recriação. Deus nos faz novos, todo momento. Cada toque de Deus é diferente. A palavra de Deus, ela volta para Deus e cumpre o seu papel. Só que ela é divina. A palavra de Deus, que a gente às vezes interpreta como um livro de estudo, que é a Bíblia, e não é. E também não é um livro de regras a ser seguidos, mas é uma pessoa a ser conhecida, a pessoa de Jesus Cristo. Eu falo várias vezes para vocês, eu não sei que Bíblia vocês leem, porque a Bíblia é uma pessoa, é Jesus vivo, verdadeiramente vivo. A Ele toda a glória, toda a honra, né? A Ele, o nosso louvor, nesse 8º dia da novena de Santa Clara. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu sempre estou correndo com vocês porque tanta coisa bonita para falar, para partilhar. E eu tenho medo de vocês não entenderem a raiz dessa estrutura da alma mística, né? Vamos falar assim, de onde eu estou, o que eu estou traduzindo ou tentando passar para vocês? Se vocês fossem olhar o monaquismo, né, os monges do deserto, na era patrística da igreja, quando se inicia no Egito, na Síria, a gente começa a caminhar e entender que eles eram homens da simplicidade, homens e mulheres da simplicidade. As orações dos monges eram simples, elas não eram complicadas. Eles tinham a luta contra os logismos, os pensamentos, né, as paixões, né, que se escondiam através desses pensamentos. E eles tinham a luta contra os demônios. Era tão claro assim, ou seja, as paixões e os demônios. Para eles era isso. Eles não tinham estudos filosóficos, psicológicos, nem pensavam, nem a oração era liturgicamente trabalhada como é hoje. A oração deles é simples, tanto que o pai Macário, o Santo Antão, eles gostavam de repetir muito o nome de Jesus, ou os salmos. Eles tinham no saltério, são 150 salmos, né? Os salmos eram para eles decoravam de cor, decorar é de cor, né? De cor quer dizer de coração. Ou seja, por que eles decoravam os salmos? Porque eles ficavam o dia inteiro ruminando, é o ruminatio, né, que eles chamam, ruminando aquela palavra, e aquilo que chamava atenção para eles, para aquele momento que eles estavam vivendo, eles transformavam na oração do coração. Eles não se consideravam místicos, mas eram homens místicos, profundos. Olha que lindo, né? Então a mudança, a metanoia na vida deles era justamente a parte negativa. Vamos falar assim, tem a parte negativa e a parte positiva, falar assim, desse encontro com Jesus. A parte negativa que eu chamo, ou que eles chamavam, né? É o anular-se. É o silêncio, a solicitude, são a obediência, a renúncia às coisas, às criaturas, ao teu ego, ao teu orgulho, à tua soberba, a minha soberba, meu orgulho. Então, eles tinham um olhar simples, humilde e profundamente amoroso em relação a Deus. Eles se aproximavam na intimidade com Deus, não com muitas palavras. Tanto que eles falam, todos os livros dos monges, do monaquismo, dos santos do deserto, eles falam muito pouco sobre questões, digamos, um exemplo. Alguém perguntava para o pai Antão, ou para o pai Macário, ou Evagrio, sobre questões da alma, né? E eles respondiam com palavras simples, sim, fala assim, você quer vencer a tentação? Chama por Jesus Deus, vinde meu auxílio. Olha a oração tão profunda, tão simples, e sem muitos firulas, né? Sem muitos rodeios, enfeites.
Eles falavam assim: Deus, vinde em meu auxílio. É uma palavra simples, mas repetida, consistentemente, decorada de coração, saía da alma do coração. Então, quando eu falei para vocês sobre um projeto de espiritualidade, muitas pessoas pensam que é o planejamento espiritual da irmã Zélia, que a irmã Zélia é uma irmã que ela faz divinamente inspirada, um planejamento espiritual, né? Mas não é isso. Um projeto de espiritualidade está acima de uma organização da tua oração pessoal. Eu queria que você entendesse isso, porque é um movimento da alma. Projeto de espiritualidade, digamos, primeiro projeto que você sai do teu coração: eu quero seguir Jesus ou não quero? Não é a forma como você vai rezar, como você vai seguir Jesus. Ainda não chegamos nisso. São as escolhas que a gente faz. Eu quero renunciar a isso. Eu quero ser santo ou não quero? Eu quero ficar na mesmice ou eu quero crescer espiritualmente? Você está entendendo? Projetos de espiritualidade é mais um desejo, uma sede da alma que quer ser enamorada, desposada pelo noivo. É claro, se você vai usar um planejamento espiritual para chegar nisso, glória a Deus. Se você vai usar o silêncio e a contemplação mística para chegar lá, glória a Deus. Eu nunca prego nenhum modelo, nenhuma fórmula. O que eu estou explicando para vocês aqui são movimentos da alma. Isso é uma coisa muito pessoal. Eu, na minha visão pobrinha, eu acredito que não existe uma fórmula, nenhuma forma, porque cada alma se encontra de uma maneira com Deus e tem uma visão diferente também. A parte positiva, né, desse processo, quando você se anula teus egos, tuas vontades, algo dentro de você começa a nascer diferente. E o que é? É justamente essa sede de estar junto dele, sede de quebrar o vaso de alabastro. Você se vê prisioneiro igual esse perfume de nardo puro que está preso num frasco. A tua fragrância ainda não é exalada, ainda não se espalhou pelo mundo. É preciso quebrar esse vaso para que transpareça a essência do perfume, para que seja apreciado por todos. Não é lindo isso? Eu vou fazer uma oração depois sobre o de cura, sobre o vaso de alabastro, que vai ficar... Deus estava me tocando no meu coração, né? Que é linda essa presença de Deus, quando o Espírito vem, né? Abrir a tampa, ou quebrar o vaso, com o nosso consentimento. É com teu consentimento. É juntos, você trabalha junto, é você e o Espírito Santo. Então, nós estamos no segundo silêncio, onde nós, no meio do caminho do segundo silêncio, você vai achar que o silêncio é simplesmente fazer igual os monges lá, ficar em silêncio, fazer barulhos, ou cheio de técnicas, e não é isso. Nesses silêncios da alma, você tem que sempre trazer a palavra de Deus como no coração. Você tem que decorar algum salmo, alguma frase e ruminar esse salmo. Essa palavra tem que assentar, tem que fazer efeito na tua alma. É um efeito libertador que te aproxima dele. Porque ele é um pedacinho dele. A palavra de Deus que está no teu coração é um pedacinho de Jesus. Ele tende a se expandir. Então essa palavra ela tem que se expandir dentro de nós. À primeira vista, você vai se questionar, falar assim: mas Arthur, como é que eu vou fazer isso? Do lado prático da coisa, você vai perceber que tua alma tem muitos desequilíbrios. Nós estamos carregando muitos fardos, heranças, já falei tudo, doenças, etc, né? Então, aqui Jesus vem em auxílio à nossa fraqueza através do seu Espírito. E você começa essa ruminação interior, que é o quê? É justamente o salmo ele começa a fazer um sentido na tua alma. Exemplo, você vai falar assim, tem salmos que são salmos da batalha, você está vivendo um momento de batalha, de conflito. Você pode rezar o salmo da confiança, salmo 90, você traz assim: não, a minha alma, não temas minha alma, porque cairão 10.000 homens à minha direita, 1.000 à minha esquerda, eu não serei atingido, tu não serás atingido. Porque o Senhor está conosco, quem se uniu a mim, eu o livrarei, diz o Senhor. Então, você traz esse salmo na ponta da língua, no teu coração. Tem o salmo do perdão, o salmo 50, o miserere, né, que você vai
se jogar, se abandonar ali. Você se sente tão pecador, tão indigno daquilo, e você vai falar: Senhor, eu sei que eu nasci na culpa, no pecado original, mas eis aqui na minha frente, tu estás dentro de mim, que és maior do que minha culpa, a tua misericórdia é maior. E você começa só a cantarolar dentro de você. Só isso daí: és maior, muito maior. Maior aquele que está em mim do que está no mundo. E nessa palavra você silencia. E você começa a fazer um silêncio gostoso, um silêncio profundo, só nessa palavra. Você entendeu como é a meditação, o silêncio místico? Ele nasce de uma palavra de Deus e alimenta a tua alma. Ali a tua alma está sendo alimentada. Peraí, por que eu tenho medo? Se eu tenho aquele que é maior do que tudo dentro de mim, está aqui comigo. Ele não me abandona. Ele me faz crescer. Ele me levanta. Aí você medita, rumina, só isso. Deus me levantará. Ninguém pode fazer isso. Só tu, Senhor, levanta. E nesse silêncio você começa a fazer, depois desse... Olha, demorou um minutinho só essa meditação. Nesse silêncio vai brotar uma palavra. Arthur, por que você não tem segurado na minha mão? Por que você tem confiado no teu plano de saúde e não na minha graça? Por que você acredita mais nos médicos do que na minha palavra, na minha promessa para você? Por que você tem medo dos teus algozes? Eu não estou aqui, eu não sou maior do que eles. Você tem medo que matem tua carne, que você morra? Eu não sou o Deus da vida? Quem você acha que eu sou? Como ele pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? É uma pergunta de duas vias, né? Porque não é só amar de gostar. É amar ao ponto de dar a sua vida, de negar-se, de renunciar-se por amor, para poder ajudar o próximo, o mundo que está fraco, o mundo que está vazio, que está sedento dessa voz viva, amorosa, curadora, libertadora. Então, você vai perceber que os vazios da tua alma são grandes, as carências são enormes. E quanto tempo nós gastamos longe desse Deus? Como diz Santo Agostinho, quanto tempo eu fiquei longe de mim mesmo? Eu estava fora e tu estavas dentro de mim. Tarde te amei, diz Santo Agostinho. Quanto tempo eu passei fora de mim mesmo, enquanto o maior tesouro que eu podia encontrar, que eu podia descobrir, estava aqui, pertinho de mim, lá no íntimo. Como diz Santa Teresa d'Ávila, Santa Clara de Assis, São Francisco, eles descobrem o Deus verdadeiro dentro deles. Não são nos livros, não foram nas pregações, porque tudo isso você vai ouvir com teus sentidos exteriores. Você vai ouvir uma pregação, você vai ler um livro. Eu posso ler milhares de livros de espiritualidade, a própria Bíblia. Para mim, a Bíblia pode ser um livro histórico. Eu posso acreditar naquilo, aconteceu, porque eles eram ignorantes, não sabiam nada, não tinham tecnologia. Então tem muita coisa fantasiosa na Bíblia. Eu posso ser um teólogo que não acredita em nada disso, um estudioso. Ou eu posso ser uma pessoa ignorante da teologia, mas que acredita piamente no poder de Deus, sobrenatural de Deus. Uma vez o padre Paulo Ricardo falou isso, na Engenharia da Santidade. Eu já pregava sobre isso e sentia isso, e ele exprimiu, e ele colocou de uma maneira tão inteligente. É muito bom quando a gente ouve alguém que acredita e que conhece, né? O conhecimento com a fé é insuperável. Olha só, o inimigo, se ele pudesse destruir uma máquina, digamos a máquina da fé, da espiritualidade, tem um parafuso. Se tivesse um parafuso que você tirasse dessa máquina e que paralisasse essa máquina, ou até destruísse essa máquina, você sabe que parafuso seria esse? E ele explicou isso. E é uma coisa que eu venho pregando há muito tempo. Se chama a mística de Deus, o poder sobrenatural. É o sobrenatural de Deus. Se você tirar o sobrenatural da palavra, da missa, das novenas, das orações, sobra o quê? Um balbuciar de palavras, um conhecimento intelectual, racional, lógico, humano,
Mas, sinto dizer, ali não tem a graça de Deus. Eu posso ser o melhor pregador do mundo. Se eu não tenho a unção de Deus, se eu não vivo aquilo, não tenho unção. Isso me faz um mentiroso. Desculpa falar para você, me faz uma pessoa falsa, um mentiroso. E o teu coração, teu intelecto vai se agradar. Ai, olha, Arthur é muito inteligente, ele fala tão bonito, mas não vai curar, não vai tocar e não vai fazer a obra de Deus, porque ali não tem a graça de Deus. E tudo que nós falamos, movidos pelo Espírito, pode ser um A. Esse A tem o poder de curar e de libertar o coração, a alma, a vida. Você entendeu a diferença? Por isso que a unção, eu digo para vocês, sempre preguei em todas as minhas novenas isso, a unção não dá para enganar. Ou a pessoa tem, ela vive isso, ou ela não vive. Tem muita gente que é enganada porque está buscando o seu ego, muitas vezes, ou resolver seus problemas. As pessoas que não buscam resolver apenas seus problemas, querem ter um encontro pessoal com Deus, que essa é a verdadeira conversão, é o amor verdadeiro, é buscar a Deus acima de tudo e de todos. Ali sim você vai perceber a verdade. E a verdade não dá para fugir dela. E todos nós somos chamados a essa verdade. Deus é sobrenatural, Deus é místico, Deus é todo poderoso. Como é que Deus não vai fazer um milagre? Querem reduzir Deus o quê? A um Deus o quê? Teórico, mentiroso. Então a ciência não explica que um padre, o Padre Pio, 50 anos atrás, quando iam bombardear a cidade lá de São Giovanni Rotondo, os pilotos veem um monge voando lá, impedindo que as bombas caíssem na cidade. Caíram tudo no mato ao redor, mas São Giovanni Rotondo não foi atingido. Nenhuma só bombinha caiu lá. Nenhum petelequinho de bomba caiu. E eles ficaram impressionados. Foram lá ver, depois foram conhecer, tem foto lá do Padre Pio com os pilotos americanos, e o Padre Pio falava no dialeto que nunca tinha aprendido inglês, falava no inglês original da cidade deles. E eles ficaram chocados. Ele achava, mas como ele conhece nosso, com sotaque, com tudo, sabe falar? Gente, isso não tem explicação científica. Você pode se matar todo de tentar estudar e explicar para mim ou para o povo. Não tem as chagas de Jesus que aparecem em São Francisco, nele, Santa Rita. As pessoas que tiveram as chagas, que elas, todos os chagados, olha como Deus é incrível, que tinham as chagas, antes de morrerem, as chagas desapareciam do corpo. Não ficava nenhuma marquinha. E você vai tentar explicar como isso. Ah, não, era um fenômeno. Então, por que isso acontece nos grandes santos, nos escolhidos por Deus? Sinceramente, o mundo tem que parar de tentar explicar Deus e se render, se humilhar. Isso é orgulho, isso é soberba, isso é o encardido que está por trás, inflando os egos das pessoas. Elas querem entender tudo de Deus, mas não querem se render à graça de Deus. Então, você que quer estar entrando e buscando a oração mística, vou explicar para vocês. A oração mística é simples, porque nós pegamos como modelo, como exemplos, os místicos que não buscavam grandes conhecimentos, mas queriam ter uma grande intimidade com Deus. Eles não se consideravam místicos, mas eles tinham intimidade com Deus, profunda intimidade. Eles não multiplicavam as palavras, mas eles silenciavam diante do mistério da sua própria vida, da sua própria história. Eles olhavam mais para dentro de si mesmos do que para fora. Buscavam não criticar ninguém, não julgar ninguém. Essa perfeição que eles buscavam era para agradar a Deus, para servir. É bonito isso, porque você começa a entender por que eles usavam os salmos. Porque na simplicidade, os salmos é a palavra de Deus oracional. Eles são louvores, meditações, orações de combate, de proteção. Nos salmos tem tudo. Então para eles era completo ali. Nos salmos para eles era o resumo de todo o evangelho, de toda a palavra de Deus. Por isso que eles oravam com os salmos. E não com as suas simples palavras, mas eram trechinhos pequenos dos salmos, conforme eles estavam vivendo aquela tentação, aquele pensamento, aquele ataque do mal. Então, só para você entender, Deus está diante de nós. Não tem como explicar isso. Você vai começar a perceber aqui, nesse segundo silêncio, que o terceiro silêncio, ele não é o teu esforço, tá? Até o teu segundo silêncio, você caminha com teus pés, com tua vontade, que a parte interior da alma é a vontade. Você caminha com vontade
e você caminha com o teu coração, o desejo do teu coração. Mas o terceiro silêncio da alma, que é essa íntima união com Deus, que é a noite da redenção, que diz São João da Cruz, é quando a noite está acabando, vai nascer a aurora, né? A aurora que vai anunciar a chegada do sol, que é Jesus. Esse momento não dá, mesmo que você queira, que o teu coração deseje, que você deseje, faça qualquer oração, esse terceiro silêncio não se alcança por vias humanas, por vias do desejo. É graça de Deus e é de graça. Deus provoca, o Espírito Santo vem e provoca essa noite escura naturalmente. Essa íntima união com Deus, ela acontece quando Deus vem provocar. É um desejo de Deus de que você se una mais a Ele. É claro que Deus quer que todo mundo se una a Ele, mas nem todo mundo está pronto ou preparado para se unir a Ele. Porque aí, se eu fosse entrar, eu não vou entrar nesse detalhe agora não, do terceiro silêncio. Por quê? Porque o terceiro silêncio eu não vou conseguir descrever para vocês. Eu não tenho capacidade, eu não tenho conhecimento místico também para entrar no terceiro silêncio. A gente acessa o terceiro silêncio por graça. Quando a gente está em plena comunhão com Deus, Deus nos dá acessos. Eu digo assim, até de segundos ou até de minutos, mas a gente retorna ao nosso estado original. A gente não permanece no terceiro silêncio, a não ser que seja um grau de santidade elevado. Uma pessoa que tenha íntima presença de Deus. E eu digo, não é qualquer santo não, são os grandes santos. Os santos, eles entram, caminham, mas eles também voltam. O terceiro silêncio, para mim, o ápice do terceiro silêncio é alcançado pelos grandes santos. Aqueles que Deus escolheu, como São Padre Pio, São Francisco, os grandes santos, que acabam refletindo neles as marcas de Jesus. Por isso, cuidado quando acontecerão tempos, virão tempos em que aparecerão pessoas com falsas chagas de Jesus. Aparecerão pessoas que dirão que estão acontecendo. Não sigam qualquer pessoa que diga, eu vejo Jesus tem uma experiência. Não é assim. Você tem que observar, por isso a igreja é muito prudente. Demora muito tempo, às vezes anos, para você atestar a santidade daquela pessoa, ou a veracidade das revelações, das aparições, etc. Isso é prudência, gente, isso não é falta de fé, é prudência. Tem que se provar, porque Deus não é assim, a santidade não é assim. Então, só para explicar para vocês, não é para vocês acharem que não tem como vocês alcançarem. Tem, todo mundo alcança, todo mundo tem acesso através do Espírito Santo. Só que a gente, infelizmente, não permanece por causa dos nossos pecados, das nossas paixões, dos nossos apegos, porque nós estamos muito prisioneiros do mundo aqui, presos mesmo às nossas vontades, ao nosso dinheirinho, à matéria, às coisas que nós queremos. Os santos, eles não queriam serem agradados em nada. Sabe o que eles queriam? Eles queriam serem flagelados, queriam sofrer por Jesus, queriam... É uma paixão, é um amor tão grande que eles não toleram, eles querem se martirizar para poder se unir à dor de Jesus, para poder salvar almas gratuitamente. Os santos de verdade não estão atrás de likes, não buscavam likes, que as pessoas gostassem, batessem palmas, que seguissem eles. Olha, os santos não buscam seguidores. Você vê que os santos do deserto até rejeitavam, as pessoas queriam seguir atrás deles, para aprender deles, e eles rejeitavam. Poucas pessoas eles aceitavam como discípulos, pouquíssimos, porque eles não buscam aplausos, buscam Jesus, a cruz, aquilo que a maioria de nós fugimos, eles buscavam. Onde tinha dor, onde tinha cruz, eles queriam. Se tinha conforto, maior tranquilidade, eles não queriam saber. Aquilo não prestava para eles. Essa é a grande... Se você quer a verdade da verdade é essa. Você vai entender isso quando você começar a sentir isso no teu coração. Se o teu coração sente o despojamento, o desprendimento das coisas, da matéria, você começa a perceber que você está crescendo. Esse é o sintoma, esse é o sinal das coisas negativas que eu falei. Negativas e negativas para a alma. Porque a matéria, a carne, é negativa para a alma. A graça, a intimidade com Jesus é o crescimento.
E não misturem duas coisas que as pessoas gostam de misturar. Você vai na igreja e vem ali e tem aquele grupo, ou aquele padre, eu sei que já vai bater palma, vamos embora. E todo mundo lá cantando, batendo palma. Aqui sim, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Você pode sentir motivado, o Espírito Santo toca, motiva. Você sai animado daquele grupo, daquela coisa. Mas a santidade e a presença de Deus não é vivida na motivação. É justamente o contrário. É quando aparece a noite escura, por isso chama noite escura, a cruz. Quando você vai passar um momento de dor, ali que você vai ver se você está no caminho ou se você está à beira do caminho. Como Bartimeu. Nós estamos igual Bartimeu cego de Jericó. Que ele estava à beira do caminho, diz a palavra de Deus. Mas quando ele ouve os passos, ele sente algo diferente no coração dele. E aí muda. Ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. A pobreza da alma. Ele é pobre, mas não só pobre de dinheiro. Ali ele se torna pobre de si mesmo. Quando ele pede ajuda ao mestre. E o que os discípulos que seguiam Jesus estavam cheios, querendo proteger Jesus, falam o quê? Cala a boca, silêncio. Em vez de falar, vem cá, pobrezinho, coitadinho, cego. Ninguém fez isso. Todo mundo mandava calar a boca dele. E ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi. Olha a diferença. E quando Jesus chama, tragam-lo aqui. Tem uma experiência linda, linda. Você tem que ler essa passagem, mas com outros olhos. Você entrando na vida do cego. E Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Ele podia pedir milhões, mulheres, podia pedir tudo. Ele para e fala: que eu veja. Só que a cura desse homem não acontece na visão física, mas é a visão da alma, do amor que ele não recebeu, dos abraços que ele não recebeu, da rejeição que ele teve a vida inteira. Imagina ser cego naquela época, dito como amaldiçoado, mendigando nas ruas, não tinha acolhimento nem da família, expulsavam de casa mesmo, porque era amaldiçoado, ia contaminar toda a família. Que coração aquele homem trazia, triste, ferido, cansado. E ele encontra a alegria, o acolhimento, o amor em Jesus. A cegueira verdadeira é essa. E olha que lindo, e ele se encontra com ele e ele sai dali, diz assim no final, e ele se coloca a seguir Jesus no caminho. Essa é a diferença. É uma opção nossa. Jesus vai te curar, mas você tem a opção de, igual aos leprosos, de voltar para agradecer ou não, de ser grato ou não, pela tua vida, pela tua comida que você tem, pela roupa, pelas graças que Ele tem derramado na tua vida. Tem pessoas que só conseguem ver desgraça na sua vida, desgraça, vivem reclamando de tudo. Como você vai crescer só vivendo igual uma onda de motivação e motivação? Se você está motivado, você vai para o grupo, você vai reza, você vai na igreja, aí depois você motivou, agora sim, vai dar tudo certo na minha vida. Aí nada dá certo a tua vida, aí você, Deus não existe, Deus não presta, não sei o que, e volta aquela depressão. Aí vocês me ligam: Arthur, nada está funcionando, eu rezo, eu todo dia eu recebo, é até engraçado. Todo dia eu recebo, é tragicômico, né? Porque todo dia eu recebo pessoas assim: Arthur, já fiz novena tal, já fiz isso, e nada está funcionando. Gente, quem falou que as novenas e a oração é uma receita de bolo do sucesso? Gente, isso aqui não é coach, não. Isso aqui não é motivacional. Você tem que olhar para o teu coração, para a tua alma. Qual é a verdadeira vitória da tua vida? O que Deus tem para você? Se você não encontrar essa resposta, você não vai encontrar resposta em nenhuma noveninha, em nenhuma pregação. Você vai rodar de pregador em pregador, você vai até para outras religiões, você vai buscar em todo lugar e você não vai encontrar a resposta. Porque a resposta está no silêncio da tua alma. Quando Jesus te desposar, quando Ele desposar a tua alma, quando você estiver disposta a abrir mão dessas riquezas que você traz no teu coração. Nós buscamos soluções para os nossos problemas, nós não buscamos a verdade. É a grande diferença. E é difícil pregar assim, porque o que eu ouço de pregações aí, tudo açucarado e ninguém fala a verdade. Que vivemos no pecado, que vivemos longe de Deus, apegados à nossa vida, apegados a tudo e menos apegados a Deus. Fugimos da cruz. Não tem como. Como você quer crescer se você não abraça a tua cruz? Se você não vive o Evangelho, que é Jesus crucificado, dilacerado. Claro que Ele ressuscita.
mas ele passa pela cruz. E nós seguimos o passo. Sabe que Jesus falou para a irmã Faustina da Misericórdia? Jesus fala, quando ela estava se enchendo assim do entendimento das coisas, fala assim: nunca te esqueças que você serve a um rei, a um Deus crucificado. Jesus fala isso para ela não se engrandecer, para ela não cair na armadilha de se inflar. Eu vou repetir para vocês, você que está me ouvindo, nunca se esqueça que eu e você servimos a um Deus pobre e crucificado. O Senhor é o nosso Senhor, Ele é crucificado. E nós estamos seguindo os passos do nosso Senhor, que é pobre de coração e é crucificado. Ou seja, nós também somos chamados à pobreza e à crucificação da nossa carne, dos nossos desejos, das nossas vontades. É fácil? Não. É gostoso? Não. Mas a recompensa é indescritível. E não tem como. Olho jamais nunca viu, como diz a palavra. Ninguém nunca saboreou tamanhas delícias que esperam aqueles que esperam no Senhor, que confiam no Senhor. Então, para terminar esse 8º dia de meditação, você tem que entender, esse silêncio ele é curador. Aqui acontecem curas profundas no segundo silêncio. As curas que você nem imagina. Eu já vi pessoas sendo curadas milagrosamente nessa experiência de silenciar. Deus só fala no silêncio. Elias vai se trancar na caverna lá em 1 de Reis 19, se não me engano. Quando ele vai entrar no monte, ele estava com medo, fugindo dos profetas, triste. Já tinha vencido os profetas de Baal, lá sei lá quantos 1000 profetas de Baal. E ele vai e começa a entrar numa depressão profunda. E Deus conduz ele, como se fosse um novo nascimento. Essa caverna representa como se fosse o útero de um novo nascimento. Ele precisa nascer de novo, como Jesus fala para Nicodemos em João 3, né? Nicodemos, você precisa nascer de novo, mas não mais humanamente, mas pela água e pelo Espírito. Elias também. E ali aparecem todas as forças da natureza, 3 forças, né? Do poder, do prazer e do possuir, representada no relâmpago, no terremoto, né? E naquela chuva de fogo. E Elias não encontra Deus, nenhuma dessas forças, mas a palavra diz que vem uma brisa. E aí Elias tem medo, porque Deus vai passar. Olha como é diferente. Essa brisa é o silêncio da tua alma. Prepara, porque toda vez que você se esforçar nesse caminho de silenciar as tuas paixões, teus logismós, teus pensamentos, né? Justamente você começa assim, naturalmente, se empobrecer e começa a dar lugar ao Rei, ao verdadeiro Deus, que vem te abraçar, vem cuidar da tua criança interior, vem te devolver a tua identidade que o mundo roubou, vem cortar os laços do maligno, vícios, etc. As curas mais profundas, mais milagrosas acontecem nesse silêncio. É incrível. E nós preparamos a nossa alma para o 3º silêncio, que é o encontro pleno com Ele. E isso vai ser eterno até a hora da nossa morte. Esse 3º silêncio ele é buscado arduamente por todos os místicos. E é a nossa busca também. Nós passamos sempre essa busca em direção a Ele. E não nos cansamos, porque nós saímos reabastecidos desse silêncio. Deus não nos deixa sozinhos. Jesus, Ele nos preenche, nos dá dons, carismas, revelações, experiências místicas, você vai ter maravilhosas nesses silêncios, indescritíveis. Para terminar, vou contar um testemunho para vocês. Uma vez estava orando, uma pessoa que estava com câncer, olha só, o médico tinha desenganado, estava com metástase no pulmão, no fígado, e estava começando a subir, tinha manifestado uma célula no cérebro, um tumor no cérebro. E a pessoa apavorada, e os médicos também apavorados. E eu lembro que nessa noite, uma pessoa muito amiga minha, eu rezei.
E nesses silêncios, Deus acalmou o meu coração, que eu estava aflito, pensando assim, Jesus. Porque a gente acha assim, se é um câncer que está normal, você acha, Deus vai curar isso fácil, mole. Mas quando vai para a cabeça, ou para os ossos, ou para qualquer lugar que a gente fica com medo, fica apavorado, porque os médicos temem, falam assim, se for para tal lugar é mortal, não tem mais jeito, não tem mais volta. As sentenças dos médicos são terríveis, né? Destrói qualquer fé de qualquer pessoa. E você chega lá, e eu lembro que eu estava orando, e no silêncio, eram 2 horas da manhã, 3 horas, não lembro que horário era, e Jesus falou, do que você tem medo? É o que eu falei para vocês. O próprio Jesus vem em auxílio à nossa fraqueza, à nossa falta de fé. E eu falando para ele, Jesus, eu vejo que minha fé é muito pequena. E ali, naquele silêncio, Jesus falou assim, você verá a minha glória se manifestar. Lembra até hoje. Nessa entrega, acompanhei a pessoa, fui rezando. A pessoa operou, tirou do cérebro o nódulo, sei lá o que era. E foi curando. E até hoje a pessoa está viva. Outro dia apareceu nos ossos, se não me engano, ou na coluna vertebral. E foi curado. E Deus está curando. E é uma luta. E a pessoa continua na luta, continua. Até hoje. Porque é traiçoeira, é uma doença traiçoeira. Mas isso já fazem, bota aí, 2 anos, 3 anos. De muita oração, de muita luta, mas também de muitas vitórias. Pela medicina a pessoa já estava condenada, estaria morta, já enterrada já em 2 meses, 3 meses. Mas para Jesus nada é impossível. Está vivo até hoje. Para mim, já está curado há muito tempo. E Jesus fez milagres. Assim como está fazendo na vida de tantos. Olha, tem tanta gente que está se tratando de cânceres incuráveis e que Jesus já curou. Por essa oração, só impondo a mão, bem simples, falando, Jesus, você é o Deus que ama tanto essa pessoa, mais do que eu. Olha que oração simples. Vem curar as células cancerígenas, devolvendo a identidade delas, a verdadeira identidade. Que elas retornem ao estado original. Eu lembro, a oração tão simples, eu sempre repito a mesma oração. Retorne ao estado que tu criastes. Tu és o Deus da vida e não da morte. Derrama teu sangue agora e abençoa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Você pode incrementar, pode falar, mas quem faz é Jesus. Queria falar isso para vocês porque nesse 8º dia, queria que você entregasse tudo. Que você não limitasse mais o poder de Deus na tua vida. Independente da tua história, se é uma história boa ou ruim, de fracassos, de lutas, não interessa. Abraça a tua cruz. Para de lutar contra a tua cruz. Se entrega totalmente a esse Deus desconhecido, como São Paulo vai pregar ali para os atenienses, né? Eles tinham uma estátua de um Deus desconhecido. E São Paulo pega essa estátua e fala assim, esse aqui é o Deus verdadeiro, é o Deus que vocês não conhecem, Jesus Cristo. Então, que você hoje tenha experiência mística de abraçar e de ser abraçado, de curar e ser curado por esse Deus desconhecido. Ele vai se tornar íntimo e presente todos os dias da tua vida. Estamos reunidos no 8º dia, abençoando já a oração agora propriamente dita. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Repete comigo assim. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Amém. Querida Santa Clara, vem rogar por nós. Mãezinha do céu, vinde nos acompanhar nesse dia, acendendo nossa vela mística, nossa vela, porque nossa vela representa nossa intenção, que Ele é Deus, que Ele é a luz, e que nós estamos aqui para nos consumirmos por amor. Os teus pedidos que mostram tua pobreza, que você precisa de Deus para tudo. Nunca tenha vergonha de pedir a Deus, nem de escrever, porque Deus sabe que nós precisamos pedir, e Ele manda a gente pedir. Não tenha medo. Reza comigo assim. Querida Santa Clara, que seguistes de perto São Francisco, na vida e da pobreza, no amor ao próximo e a Deus, olhai carinhosamente para o mundo de hoje, tão necessitado da vossa proteção. Fala para ela, ouvi o meu pedido, Santa Clara,
e concedei-me as graças que eu vos peço com fé e confiança. Intercedei por mim, pela minha casa, minha família. Como verdadeiro necessitado, eu vos rogo que me alcanceis de Cristo Jesus a saúde espiritual, que é quebra de todas essas maldições, heranças, laços de almas, votos secretos, pactos, toda a cura emocional, né? Medos, angústias, preocupações exageradas, ansiedades, tudo que você traz na tua hereditariedade também das doenças emocionais, esquizofrenias, bipolaridades, tudo isso, inseguranças e também as doenças físicas que nós carregamos. Cura-nos pela tua intercessão, Santa Clara, a mim, aos meus familiares. Sobretudo eu vos peço agora, por esse papel que eu escrevi, ou as intenções estão no meu coração, eu te peço carinhosamente pelas pessoas que têm sustentado essa obra. Eu sempre rezo pelas pessoas, gente, não é para falar, para elogiar essas pessoas, porque elas não querem elogios, mas porque elas precisam de oração. Porque tem pessoas que nos mantêm, essa obra não se mantém só pela oração, se mantém pela caridade dessas pessoas. E não é fácil ser caridoso. Eu tinha um padre na Bolívia que falava assim: conversão é cabeça, coração e bolso. Se Jesus não chega no nosso bolso, não tem conversão. E tem muita gente que quer tudo, mas não quer dar nada. Estou falando por vir de verde, não. Estou falando isso para você, para o teu vizinho, até para o teu irmão. Eu já vi um caso de uma família, o irmão precisando, passando quase necessidade, quase fome, né? E a família com dinheiro não dava nada, só olhava o seu ego. O que vocês acham que Deus acha disso? Eu já falei para vocês, se os católicos se unissem e dessem apenas R$1 para todas as obras de caridade que elas conhecem, que elas têm intimidade, não ia faltar dinheiro para nenhuma dessas obras. Nós poderíamos evangelizar maravilhosamente bem. Só um exemplo para vocês. Nós temos 100 e poucos mil seguidores. Só nem 1%, é 0, alguma coisa por cento que mantém essa obra em pé. Olha como é impressionante. Nós não chegamos nem a 1% de doadores. Dos 100 mil pessoas, o Vinde Verde não tem 1% de doadores. Repito para vocês. Eu imagino isso nas igrejas, nas paróquias, nas obras de evangelização que tem por aí, que sofrem, porque as pessoas não ajudam. Eu tenho que falar a verdade para vocês. É difícil ajudar, é difícil abrir o bolso. Então, olha, eu tenho uma senhorinha, não sei se é do Nordeste, é bem lá do interior. Ela doa R$1. Tem uma outra que doa R$3. E eu fico tão feliz com isso que eu vejo, olha, essa gotinha é aquele beija-flor que está lá dando a gotinha naquele incêndio enorme e fala assim, o gavião chega assim, que bobagem, essa está botando uma gotinha de água nesse incêndio, não adianta nada. Aí o beija-flor fala assim, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu acho lindo isso porque não é a quantidade de dinheiro, mas é a intenção do nosso coração. Olha para a tua vida e vê como está o teu amor para os teus irmãos. Porque essa novena não pode servir para nada para você, tem que servir para você abrir teus olhos, você ser uma pessoa melhor, com tua família, fazendo carinho, ligando para quem você ama e falar que você ama, perdoando o que você precisa perdoar. E agora você pode repetir isso comigo. Se você estiver disposto a viver isso, diz assim comigo: eu te peço, Santa Clara, que me atendais, olheis para mim, pela força que tendes junto a Deus e pela fé que nos faz buscar essa verdade evangélica. Amém. Vamos à meditação. Nunca se esqueça que Deus é amor e Deus quer de nós que sejamos amor para os outros. A reflexão de hoje. Já 40 anos passaram. É uma velhinha. A menina que por amor à pobreza se despojou do que tinha. Ela se fez monja e foi com tanta alegria servir a Deus nos altares. E entre luz e ladainha, rogar pelos pecadores em agonia. Já passaram 40 anos e hoje a morte se avizinha. Tão doente o corpo, mas a alma tão festiva. Os grandes olhos abertos, uma lágrima sustinham. Não se perdesse no mundo o seu sonho de menina.
Que linda Santa Clara. Santa Clara, mulher de fé, possuía um poder maravilhoso que arrancava de Deus os maiores prodígios e milagres pela sua intercessão. Esses favores extraordinários nunca eram para si. Olha que lindo, isso é santidade. Ela não buscava nada para si, mas para ir em socorro daqueles que padeciam de doenças. Ela orava, fazia o sinal da cruz e o milagre acontecia. Ela nem falava, olha só, ela orava, pedia: Senhor, estou aqui. Fazia o sinal da cruz e o milagre acontecia. Mas acontecia porque ela era a santidade transborda, gente. Ela multiplicou pães, ela curou doentes das mais diversas enfermidades, leprosos, câncer, tudo. Adivinhou secretos, sofrimentos e tribulações, o dom de ciência aqui, o dom de ler as almas, né? Igual o Padre Pio, que padeciam, muitas pessoas padeciam de doenças da alma, né? Ela foi uma bênção de Deus para todos que a conheceram. Ainda hoje, Santa Clara continua sua missão ao lado dos atribulados. Há pouco tempo, reencontraram Santa Clara e os jornais se encheram das manifestações de gratidão pela humilde e apaixonada por Jesus. Novenas e orações se multiplicaram. E ela continua a sua ação poderosa, porque agora está no céu, intercedendo junto a Jesus por todos que a invocam. Amém. Gente, invoca Santa Clara, pede para ela, essa mulher que tem um poder intercessor incrível. Levanta a tua mão agora junto com Santa Clara. Vamos pedir a oração que Jesus nos ensinou. Vamos falar para Ele: Pai querido, Paizinho, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, nas seduções do mundo, né? Mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Livrai-nos, Senhor, a nós e a nossa família. Amém. Que os anjos digam amém. Olha para Nossa Senhora, Mãe pura da pobreza, daquela que mais amou Jesus. Nos unamos ao seu amor agora, para que a gente possa ser agora o intercessor da nossa família, daqueles que precisam. Eu me sinto tão feliz que eu recebo todo dia milhares. Se vocês acham que eu me sinto triste recebendo os pedidos de vocês, não. Eu me sinto feliz porque vocês estão buscando Deus, Jesus, esse amor. E eu rezo com alegria. Então, vocês não me dão tristeza. Igual Santa Clara, eu me sinto tão feliz vendo que vocês querem receber oração. Isso para mim é uma graça de Deus. Vamos agradecer a nossa mãezinha que ela intercede, porque eu pego todos esses pedidos e entrego para ela. Diz para tua mãe: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, nossa mãezinha, rogai por nós, pecadores, pecadoraços, né? Agora, nessa hora, nesse momento e na hora da nossa morte. Amém. Que os anjos digam amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abri para nós essa grande via, rogai por nós, intercedei, protegei-nos e guardai-nos, juntos com o nosso anjo da guarda, protegei-nos. Amém. Colocando a mão no coração, diz: ó Maria, mãezinha, quero te consagrar agora, mãezinha, aos teus cuidados, a mim, a minha casa, a minha família. Te consagro todos os sentidos da minha alma, minhas memórias auditivas, olfativas, visuais, o tato, o sensorial, a boca. Tudo que eu estou vivendo, quero te consagrar, mãezinha. Eu sei que sendo assim vosso, ó boa, né? E poderosa mãe, intercessora nossa, querida,
amada. Guardai-nos, mãezinha, defendei-nos como coisa e propriedade vossa, ou como filho e propriedade vossa, conforme o teu coração desejar. Quero te entregar, mãezinha, tudo que nós trouxemos aqui nessa novena. E eu sei que as pessoas nunca vão sair de mãos vazias de uma novena dessas, porque a misericórdia e o amor são muito maiores que a nossa dureza de coração, que as nossas teimosias, que a nossa falta de caridade. Eu sei que esse amor de Deus é maior do que tudo. Por isso eu já te louvo e te agradeço pelas pessoas que estão recebendo graças, milagres, curas e libertações nesse momento, nessa novena. Pela intercessão de Santa Clara, de São Francisco de Assis, de São Padre Pio e de nossa mãe querida, da Divina Providência, né? Amém. Pedindo a Santa Clara agora a oração final, diz assim: ó amável Santa Clara, por teu amor à infância de Jesus, alcançai-nos a proteção sobre a nossa família, nosso trabalho. Por teu amor à paixão de Jesus, alcançai-nos força e coragem na provação que estamos vivendo, nessa pandemia. Por teu amor à igreja, alcançai-nos a fé, a esperança e a caridade. Por teu amor aos irmãos, alcançai-nos a graça que vos pedimos. Por teu amor à oração, alcançai-nos o desejo de estar com Jesus, intimamente ligados. Por teu amor à pobreza, alcançai-nos desprender-nos de todos os vícios, pecados e aquilo que nos arrasta para longe de Deus. Por tua santa morte, alcançai-nos também a nós uma vida e uma santa morte nas mãos da Virgem Maria, nossa mãezinha. Amém. Santa Clara, vocês querem ver o poder da Eucaristia? Tinha uma invasão bárbara, estavam invadindo o convento, e Santa Clara pega o sacrário, o Santíssimo, né? E sai com ele levantado. Quando ela sai com ele levantado, acontece um mistério. Aqueles bárbaros ficam assustados, apavorados e fogem. O que será que eles viram quando ela saiu com o Santíssimo? Que presença poderosa eles sentiram, que ficaram aterrorizados. Não é incrível? E a gente passa pelas igrejas e não dá valor ao Santíssimo Sacramento. A gente não adora Jesus vivo ali. Eu digo para você, já falei em várias novenas isso é uma grande crítica que eu tenho a nós católicos. Nós estamos errados. Eu vejo grandes celebrações lotadas, shows, eventos, pessoas vão se divertir. E elas estão doentes com câncer, com doenças incuráveis, e o sacrário está vazio. Sinto dizer para vocês, enquanto os sacrários estiverem vazios, nós perderemos as batalhas. Graças a Deus, a igreja se mantém em pé porque tem freirinhas, pessoas de clausura, pessoas que ficam 24 horas, leigos que ficam 24 horas adorando o Santíssimo. A igreja não cai por essa graça, pela graça daqueles que oram e adoram diante de Deus para reparar os pecados do mundo, pessoas que se doam. Me assusta muito ver as pessoas sem fé. Elas estão doentes, estão morrendo, mas elas não se ajoelham diante do Santíssimo, não vão buscar Jesus vivo na Eucaristia, no Santíssimo. Não tem poder maior, procuram a cura nos homens, me pedem oração. Não dá para comparar minha oração furreca, a minha oração é furreca, perto da presença de Deus no Santíssimo Sacramento ali. E vocês buscam a mim. Que ignorância é essa? Eu não vejo sacrários lotados, eu não vejo nada. Aliás, antes da pandemia, eu nunca vejo as pessoas lotando as igrejas no Santíssimo Sacramento. Poucos fiéis vão lá e adoram. Falta vergonha na cara, falta entendimento do quem está ali. É a força mais poderosa do universo. E a gente passa sem dar atenção, sem dar valor. Isso é sério, isso é grave. Para terminar, vou cantar um pedacinho de uma música que eu gosto muito. É assim, ó. Fecha um pouquinho teus olhos. Cuidas de mim. Pede para ele assim, ó. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Olha que lindo agora.
Ainda que eu ande pelo vale e eu atravesse a sombra da morte, cuidas de mim, cuidas de mim. Mesmo que eu não queira a tua presença, mesmo que eu me afaste de ti, cuidas de mim, cuidas de mim. Acho linda essa parte, né? E fala: teu amor é como a rocha que não se quebra jamais. Teu amor é como o sol a nascer toda manhã. É o amor que me constrange, que me aquece, que me envolve e me aquece. Esse amor és tu, Senhor. Aí você canta: cuidas de mim, como cuidaste de Santa Clara, como cuidaste de tantos santos. Cuida de mim, Senhor. Cuida da minha família. Cuida dos meus passos. Abre tua mão e pede agora, pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, nossa mãezinha, de todos os santos baluartes, Santa Clara, São Francisco, Santa Filomena, todos os santos que nos acompanham, São Padre Pio, que esse grande santo Pai espiritual que nós temos. Senhor, pedimos a tua bênção agora, bênção de cura, de libertação, mas essa bênção que nos faz ter intimidade, que possamos sentir a tua presença, que não tenhamos medo desse vale da morte, porque tu és o dono da vida e vencestes a morte. Clamamos e pedimos a tua bênção, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Canta para ele: cuidas de mim.